Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. São Luís, capital do Maranhão, completou 412 anos. A terra de indígenas colonizada por portugueses é uma cidade de histórias e títulos. A única no Brasil cuja fundação é francesa. A Ilha do Amor, Jamaica brasileira, cidade dos poetas, dos azulejos, Atenas brasileira e patrimônio mundial pela Unesco desde 1997, em razão do conjunto arquitetônico português colonial original, construído no século XVII e preservado apesar do tempo e desafios. Uma cidade que também é patrimônio pela tradição cultural rica e diversa. Mas o que significa ser patrimônio? Quanto trabalho existe por trás desse título e qual a responsabilidade na conservação de toda essa história? Esse é o tema do programa de hoje. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa conversa, em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, eu vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho. Nesse momento estou sentada e apareço no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira, estou usando uma blusa preta, uma calça cor-de-rosa e a minha convidada de hoje, do Toda Mulher, da semana, é a sergipana, mas também cidadã ludovicense, graduada em História pela Universidade Federal do Maranhão, atua desde 1980 exclusivamente na área de patrimônio cultural e foi superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, aqui no Maranhão, e atualmente preside a Fundação Municipal de Patrimônio Histórico de São Luís. Seja muito bem-vinda, Kátia Bogeia, ao programa Toda Mulher. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E a gente está falando de patrimônio, né? A gente está falando nesse momento que é histórico, porque nossa cidade é sempre histórica em todos os momentos, nos 412 anos. E patrimônio é uma palavra que pouca gente entende o real sentido. Não é só ter um bem. Explica pra gente, Kátia, o que é patrimônio. Geralmente, as pessoas não têm noção clara do que seja um patrimônio e confundem muito o patrimônio com a cultura. Cultura, nós, seres humanos, a gente faz cultura o tempo todo em nossas vidas. O patrimônio, ele é um recorte dentro do que nós humanos fazemos. Então, dá para guardar tudo que os humanos fazem? Não. Então, o patrimônio, ele faz um recorte naqueles bens, naquelas ações, naquelas situações onde os seres humanos foram importantíssimos para o desenrolar desse processo humanizante no planeta Terra. Então, por exemplo, aqui a nossa cidade, São Luís, né? Por que o Centro Histórico de São Luís foi declarado patrimônio, ele foi declarado patrimônio do Brasil, ele também foi declarado patrimônio do Estado do Maranhão, mas ele também foi declarado pela Unesco como patrimônio mundial. E como patrimônio mundial, só existem 1.123 patrimônios mundiais no mundo, no planeta Terra. Então, o Centro Histórico de São Luís, ele está na mesma categoria de Veneza, das pirâmides do Egito, da muralha da China. Então, esse lugar extremamente especial, por que ele foi declarado patrimônio mundial? Porque o que ele mostra, o exemplo que ele dá, é de um momento extremamente especial da trajetória humana. Exatamente aquele momento na Idade Moderna, onde se descobre um novo continente, né? A América. E esse novo continente, São Luís, aquele pontinho na América, né, ele vai representar o momento de disputa das nações em função dessa descoberta. Por quê? Porque naquele momento, quem descobriu a América foram os espanhóis, junto com os portugueses. Então, o Papa, naquela época, dividiu, né, o que eles chamam de atestado de Adão, dividiu essa descoberta em duas metades. Metade da América fica para os espanhóis e a outra metade para os portugueses. É claro
que se descobre no mundo. Um novo continente, as outras nações também queriam participar. França, Holanda, Inglaterra, e aí começa a disputa. E São Luís foi exatamente o palco dessa disputa. Então, esse momento histórico de ter um lugar que foi disputar, um lugar que o proprietário do lugar eram os povos originários. Né? Eles são invadidos pelos portugueses, depois eles chegam os franceses, depois chegam os holandeses, depois chegam os ingleses e, por fim, para arrematar, várias etnias africanas do continente africano que chegam aqui maciçamente, né, no processo colonial. Então, a gente tem aí um lugar que foi afetado por muitas culturas, por muitas etnias, nessa disputa por esse território. Esse momento especial dessa trajetória humana é um patrimônio mundial. E a gente vê isso refletido nessa riqueza cultural da cidade que oferece, né? A influência dos povos da África, a influência dos povos indígenas. O traçado, aqui. Você vê, o traçado que é um dos aspectos importantes da candidatura a Patrimônio Mundial do Centro Histórico. A gente olha para o Centro Histórico e acha que ele foi Patrimônio Mundial por conta da arquitetura, do conjunto arquitetônico. Mas o elemento mais importante é o traçado urbano original, que não é português. O traçado urbano é espanhol. Depois, em cima desse traçado urbano espanhol, que é o mesmo até hoje, Rua da Palma, Rua do Sol, a Rua da Paz, a Rua da Estrela, Rua do Giz. Em cima desse traçado espanhol se constrói um conjunto arquitetônico português. Mas não é qualquer arquitetura portuguesa, mas a grande parte da arquitetura portuguesa que existe no Centro Histórico é de um momento muito especial de Portugal, que é a Gaiola Pombalina, pós-terremoto de Lisboa. Né? Então, é uma cidade que tem muitas especificidades. O traçado urbano, o conjunto arquitetônico, os elementos dessa arquitetura, como, por exemplo, os azulejos. São Luís, desde a segunda metade do século XIX, já é reconhecida como a cidade dos azulejos. A pequena vila de porcelana. Então, e somado a tudo isso, a esse traçado urbano, a esse conjunto arquitetônico, a esses elementos da arquitetura, nós temos o patrimônio imaterial, as referências culturais, as manifestações culturais que chegam de diversos povos, aqui se misturam, né, e são únicas, como, por exemplo, o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão, que é uma tradição que foi reconhecida pela Unesco, essa sim, como Patrimônio da Humanidade. Então, o Centro Histórico é Patrimônio Mundial e o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, Patrimônio da Humanidade. Mas nós temos também o Tambor de Crioula, que é Patrimônio do Brasil, né? E nós temos outras manifestações que não foram patrimonializadas, mas que são típicas aqui de São Luís e que faz parte dessa mistura, né, étnica de várias referências de diversas culturas, como, por exemplo, a gente tem o cacuriá, nós temos os blocos tradicionais, os blocos afros. Então, assim, nós fizemos agora, recentemente, pela Fundação Municipal de Patrimônio, o Inventário Nacional de Referências Culturais do Quilombo Urbano Liberdade. Esse quilombo é um dos maiores quilombos urbanos da América Latina. E são 5 bairros que compõem esse quilombo, né? E o inventário, nós levantamos simplesmente, é impressionante, 208 manifestações culturais presentes dentro desse território. De festa do divino, do cacuriá, da dança portuguesa, tambor de crioula, os blocos afros, os blocos tradicionais, assim, uma infinidade de manifestações culturais que mostram a potência cultural desse lugar e que é colado ali no Centro Histórico, né? Então, realmente, essa cidade, ela é muito especial. Ela é muito especial. E ela chega... Existe algum outro lugar no Brasil que tem essa característica de São Luís, com todas essas riquezas, com todos esses patrimônios, essas manifestações culturais, da forma como você falou para a gente? Não, eu acho que não existe. A gente tem, assim, o caso de Salvador, que é a primeira capital do Brasil. Então, Salvador, inclusive, eles estão trabalhando agora para Salvador ser reconhecida como a capital afro, né? Salvador realmente é uma cidade negra, São Luís também. O último censo realizado, o Maranhão foi o 4º estado do Brasil que recebeu o maior contingente de africanos. Sim. O 4º. E São Luís, 72% da população de São Luís é negra. Então, é um estado negro, é uma cidade negra
Mas diferente de Salvador, né? Porque foram outras etnias que foram para lá e outras que vieram para cá. Inclusive nós fizemos, a Fundação fez o memorial da diáspora africana, onde a gente colocou ali no porto de chegada dos navios negreiros, nós colocamos uma grande pesquisa com a informação de todos os navios que saíram de África, o porto que eles saíram, o ano, quantas pessoas foram escravizadas e embarcadas naqueles navios, quantas desembarcaram. E esse monumento, apesar de ser um monumento de dor e tudo, mas ele reflete também a contribuição do povo negro para o Maranhão, desde da cultura, as tecnologias, literatura. Memória, né? Não é? Memória. Então, esse monumento é um monumento que eu recomendo a todos visitarem, porque eu acho que no Brasil não tem um monumento igual a esse. Mas, voltando para a sua pergunta, Salvador tem outras especificidades. Claro, como capital, ela também sofreu uma pressão dos holandeses, mas assim, São Luís ela foi mais impactante. O Centro Histórico de Salvador também é patrimônio mundial, mas por outras características. São Luís realmente foi o único centro histórico do Brasil. Quando você leva uma candidatura à Unesco, você tem que comprovar o que eles chamam de VUE, Valor Universal Excepcional. Vocês levaram um tempo bem grande de estudo, mais de 20 anos para conseguir, né? Mais de 20 anos para conseguir que essa candidatura fosse bem sucedida. E hoje está cada vez mais difícil, eles realmente fecharam o clube, né? E aí você tem que provar o valor universal excepcional. Olha, é importante que quem esteja nos assistindo perceba isso. Esse patrimônio mundial, ele tem um valor universal excepcional, é o que é excepcional, né? Então, nós não só provamos o VUE, o Valor Universal Excepcional, como também, dos 5 critérios que a Unesco coloca, São Luís aprovou 3. Foi o único centro histórico do Brasil que aprovou 3 critérios para comprovar o VUE, ou seja, nem Ouro Preto, nem Salvador, nem Olinda, nem São Cristóvão, missões jesuíticas, Brasília conseguiu comprovar os 3 critérios, né? Então, realmente, essa cidade ela é excepcional. Então, é necessário que a população, primeiro nós de casa, né? O ludovicense, o maranhense, ele possa entender o que é esse patrimônio, a importância desse patrimônio. E que a gente tenha a responsabilidade de cuidar desse patrimônio, não de forma egoísta para nós, mas a gente tem que entender que patrimônio é um legado, é uma herança para a humanidade. Então, quando você é patrimônio mundial, o país que coloca uma candidatura dessa diante do mundo, porque lá no Comitê do Patrimônio Mundial, são 174 países que assinaram a Convenção do Patrimônio Mundial. Ou seja, quase que a unanimidade do planeta. Todo ano tem Todo uma ano em escolha. julho que tem a reunião. Então, o país ele se compromete, através dos seus embaixadores, dos seus ministérios das relações exteriores, assina essa Convenção do Patrimônio Mundial e se responsabiliza perante o mundo pela proteção desse patrimônio. Então, aí está o desafio. Aí né? que está o desafio dos gestores públicos, né? Porque essa é uma responsabilidade que precisa ser dita. Ela está colocada na Constituição brasileira. A Constituição brasileira, aliás, é uma das poucas no mundo que fez um capítulo inteiro de proteção ao patrimônio cultural. Nesse ponto da legislação, a gente está bem amparado. A gente está super amparado. O problema é o processo civilizatório. Em que ponto de civilização está a nossa sociedade? Então, nesse caso, a educação ela é o primeiro instrumento para elevar o grau de civilidade de uma cidade, de um estado, de uma nação. Né? E a gente, realmente, o nosso grau civilizatório está muito baixo, porque é demonstrado como a gente trata a nossa cidade, como a gente trata o nosso patrimônio, como a gente trata o nosso vizinho, como a gente trata o nosso lixo.
Agora, tudo Kátia, isso responde pelo nosso grau de civilizatório. a gente está falando de casarões, por exemplo, casarões que foram construídos há mais de 2 séculos ali no centro histórico, mas são casarões que pertencem a famílias, né? Propriedade privada. Propriedade privada. Qual que é o grande desafio, assim? Como é que você faz para convencer essas pessoas que são donas desses casarões a manter aquele casarão de pé? Porque tem um custo muito alto. Eu acho assim que só tem 2 caminhos, né? Pela minha experiência, eu trabalho com patrimônio há 45 anos, e assim, durante esse tempo todo, a gente sofre nesse país de um processo que se chama descontinuidade administrativa. Vem um governante, faz um projeto super bacana, trabalha muito, vem o outro, descontinua, porque acha que aquilo ali é do outro, então não tem que dar continuidade. E com isso a gente avança um passo, avança 3 passos e 2 para trás. A gente está sempre, né, recomeçando. Isso é terrível. Não há continuidade administrativa nesse país. Então, para que funcione, tem que ter 2 ações específicas. Os gestores têm que ser comprometidos em ter políticas públicas que possam ser políticas favoráveis aos proprietários desses imóveis. E, junto a isso, você tem que ter também um processo de educação patrimonial, para que as pessoas entendam o valor daquele patrimônio. Porque quando você desconhece, aquilo não lhe diz absolutamente nada, por mais importante que seja. De fato, a gente vê muito as pessoas celebrando o aniversário da capital maranhense em vários momentos, aquela grande festa, aquelas músicas belíssimas, né? Mas durante todo o ano o que a gente vê é um completo abandono. Paredes pichadas, azulejos retirados, no chão quebrado, muito lixo, e isso é um pouco triste para a gente. A gente tem um problema que é do país, né? Veja, geralmente o patrimônio ele está ali, faz parte da nossa história, então geralmente estão na centralidade das cidades, é onde elas nascem, né? E onde tem a história. Então, essas centralidades, elas estão sempre um pouco abandonadas no Brasil. Você vê o centro do Rio de Janeiro, está sendo feito um esforço gigantesco para preservar o centro do Rio, a segunda capital do Brasil, o centro de Salvador, o centro de Recife, o centro de Belém, o centro de São Luís, né? Então, assim, é todo um trabalho e somado a isso, o nosso país ainda é um país muito injusto e desigual. E essa desigualdade social faz com que camadas da população estejam em fragilidade social. Sim. E essas pessoas que estão nessa fragilidade social, geralmente elas estão nas áreas centrais. E elas estão expostas à rua, ao tráfico de droga, a problemas mentais, ao alcoolismo, né? Então essas pessoas que já praticamente perderam a sua humanidade, estão largadas ali. Muitas das vezes, as ações públicas não conseguem alcançá-lo, porque a nossa lei não permite que você interne ninguém contra a sua vontade, ou tire essa pessoa compulsoriamente, ou tire essa pessoa da rua. Então, essa desigualdade social do nosso país gera esse problema social que se estende para todas as cidades, né? Infelizmente, é algo que o Brasil precisa enfrentar com mais seriedade. Mas, para que isso seja enfrentado, a gente tem que ter uma justiça melhor, uma divisão melhor dos nossos bens, né, que cabe a todos. E isso, claro, vai impactar no patrimônio. De fato. Zelinda Lima, que é uma pesquisadora, ela fala assim para a gente: educar para preservar. E sobre educação a gente vai falar mais no próximo bloco, né? A gente vai para um rápido intervalo e na volta continua a conversa com a presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico de São Luís, a historiadora Kátia Bogeia. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher. Hoje o papo é com Kátia Bogeia. Ela é historiadora e tem dedicado a carreira profissional à pesquisa do patrimônio maranhense. E é uma paixão. Você tem desde da sua formação. Assim que saiu da graduação já se abraçou com o patrimônio, se apaixonou e tem feito Na disso. verdade, quando eu estava na faculdade de História, na UFMA, eu já entrei como estagiária no IFAM, né? E depois que eu terminei, fui fazer minha pós-graduação e aí fui efetivada, fiz o concurso, fui efetivada
no IPHAN. E trabalhei no IPHAN por 42 anos e agora estou há 4 anos, né? Vou fazer 4 anos em dezembro na prefeitura, né? Então, é bastante tempo. Mas eu trabalhei no patrimônio no Brasil inteiro, porque eu fui presidente do IPHAN, né? Nacional. Então, fiquei como presidente do IPHAN 3 anos e meio em Brasília e pude trabalhar com todos os estados do Brasil. Mas São Luís, o Maranhão, é, de fato, a minha grande paixão. Eu acho que eu conheço todos os centros históricos do Brasil. E muitos, quase todos da América Latina, conheço muita coisa da Europa, da Ásia, e eu digo com muita segurança para vocês. Acho que por isso que eu me empenho tanto, né, pelo patrimônio aqui de São Luís, porque realmente esse centro histórico ele é muito excepcional. E a nossa luta é para que as pessoas percebam esse valor, né? Não só a população, mas também os gestores, né? Os nossos governantes, de todos os níveis, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, federais, senadores, governadores, prefeitos, ou seja, que eles entendam de fato, né? Acho que a gente precisa fazer um trabalho de educação patrimonial com quem detém o poder da caneta e também com a população. E a Fundação... Fazer um intensivo ali com eles. Exatamente. A Fundação, o nosso carro-chefe, a nossa principal ação é justamente a educação patrimonial. E a gente vem se esmerando muito nesse sentido. Nós lançamos um programa inédito, ele inclusive é inédito no Brasil, porque existem muitas ações de educação patrimonial nas prefeituras de todas as cidades, nos estados, mas como a gente fez aqui em São Luís, é a primeira vez que acontece isso no Brasil. E olha, eu conheço, eu estou falando, eu sei do que eu estou dizendo. Você é referência, todo mundo Exatamente. sabe que você é referência no assunto. Então, a gente fez um programa numa escala que nunca aconteceu no Brasil. A gente fez um material didático. Né? Esse que está aí do lado também? Não, esse eu não trouxe esse. São os livros paradidáticos, né, de literatura no gênero conto, mas que a gente trabalhou todo o patrimônio cultural de São Luís. Então, ele entrou na rede escolar municipal para 38 mil alunos de forma continuada. E outra coisa, conseguimos colocar no plano diretor que foi aprovado, né, a obrigatoriedade de ter educação patrimonial nas escolas. Esse material, esses livros, essa coleção ela foi feita com os melhores escritores infanto-juvenil do Brasil, premiadíssimo dentro do país, fora do país, os ilustradores, e nós fizemos a formação de 900, quase 1.000 professores da rede municipal. Então, é um programa continuado, ele entrou na escola para o 6º, 7º, 8º, 9º ano e também para ensino de jovens adultos. Sim. Então, através desse trabalho maciço de educação, a gente acha que pode ampliar o conhecimento e a consciência desses jovens, né, para que eles realmente entendam o que é o patrimônio e possam, sim, ter condições de defender esse patrimônio, mudando paradigmas, né? Exato. Mas a nossa questão da educação patrimonial, ela não fica apenas no público estudantil. A gente fez aqui, eu trouxe até para mostrar, por exemplo, os turistas, né? A gente fez um material precioso, que é o Guia Turístico Cultural de São Luís, né? Aqui nós temos 12 roteiros com explicação de tudo para você visitar o centro histórico. O centro histórico, gente, ele é gigantesco. Ele é o maior da América Latina. O centro histórico não é Reviver, pelo amor de Deus, nem bairro da Praia Grande. O centro histórico tem vários bairros, se estende até o Canto da Fabril. E tem muita coisa incrível para ser visto. Nós fizemos também, para a população em geral, esse manual do centro histórico. E ele foi entregue pelos alunos voluntários de arquitetura e turismo, né, da UEMA e do IFMA. Esse manual foi entregue de porta em porta para todos os moradores do Centro Histórico de São Luís. Então, é um trabalho de levar o conhecimento. Aqui o proprietário, o morador, o usuário, ele vai entender os seus direitos e também os seus deveres, né, com relação ao centro histórico. E outra coisa importante que nós fizemos foi justamente o monumento, né? Não tinha um monumento ao povo negro no Maranhão, apesar de ser um estado completamente negro.
Então nós fizemos o monumento à diáspora africana no Maranhão, ele está lá na Praça das Mercês, é um monumento incrível, convido a todos a visitarem. E essa aqui é uma cartilha que a gente entrega às escolas quando elas visitam o monumento. Mas no próprio monumento tem um QR Code que tem essa cartilha no QR Code que você pode levar ela no seu celular tranquilamente. E outra ação importante de educação patrimonial que nós estamos fazendo é justamente, nós estamos realizando a criação, estamos criando o Museu Nacional do Azulejo. Então esse daí, na Cidade dos Azulejos, vai ser algo assim extraordinário. Porque isso é uma promessa para o ano que vem, a gente vai comemorar o aniversário de 413 com esse grande museu, não é? Exatamente, se Deus quiser. E aí o museu, ele me conta mais, ele vai contar a história do azulejo, né? O museu é o primeiro museu do azulejo no Brasil. A gente está trabalhando para receber o título de Museu Nacional. E ele vai contar 800 anos de história do azulejo. Desde quando ele surge ali na Mesopotâmia, ali no Irã, no Iraque, atravessa a Península Ibérica e para a Espanha primeiro, né, depois é que vai para Portugal e aí Holanda, enfim, e vem para o Brasil. Né? A gente tem aqui um museu a céu aberto porque nós temos, né, foi inventariado pela Dora Alcântara, pela Zelinda Lima, as pesquisadoras, a professora Margarete, elas inventariaram o acervo azulejado de São Luís. Então nós já temos um museu a céu aberto. O Museu Nacional do Azulejo, ele vai ter uma coleção que vai mostrar todo esse processo evolutivo da azulejaria no mundo. E é bem legal, a gente aqui na TV Assembleia está produzindo um material, um mini-doc, contando um pouquinho a história do azulejo, não é? A gente pega emprestado essas pessoas que são especialistas para nos ajudar a contar essa história, para ficar ali para quem assiste a TV ou para quem acompanha a gente pela internet, para descobrir mais. E tem curiosidades super interessantes, por exemplo, algo que eu não sabia que eu descobri, que não, São Luís, essa fachada azulejada que a gente tem, e hoje tem em Portugal, não foi Portugal que trouxe para o Brasil, foi São Luís que exportou, né, essa ideia de azulejar as fachadas. Assim, no documentário, a gente conta um pouquinho mais dessa história, a Kátia também participa, e é uma oportunidade para conhecer mais e se apaixonar um pouco mais pela cidade, não só quando a cidade está comemorando, né, o aniversário com belas festas e tudo, não é só falar de praias, mas é assim, ter o cuidado. A gente anda pelo centro histórico e observa às vezes um pedaço de azulejo no chão, ou então uma lixeira jogada. A gente tem que ter a noção de que essa cidade não é só para o turista ver. Não, né? ela nos pertence. Ela nos pertence. E está na lei, não é, Kátia? Está ali, a gente tem a obrigação de cuidar e se a gente tudo está na lei. Agora, o que você coloca dentro do seu coração e vai vivenciar aquilo, né? Eu vou ser o que é o cidadão? É um ser que está na cidade. E eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser um bom cidadão. E como é que eu vou ser um bom cidadão? Tendo bons valores, né? O valor de amor, de justiça, de bondade, de fraternidade. Se eu sou uma pessoa assim, eu vou tratar a minha cidade com todos esses valores éticos, né? Então, é isso que vai mostrar o grau de civilidade dessa cidade. Não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque a gente vê muita gente com dinheiro, vai passando com o seu carro de 200 mil reais e joga o coco pela janela. Exato. Né? A gente vê pessoas que não têm nada, moram numa casa super humilde, mas a sua casa é toda cuidadinha, ela tem cuidado de colocar ali o seu lixo, ela respeita o seu vizinho. Então isso é civilidade. E a civilidade numa sociedade, ela só é alcançada quando essa sociedade, na sua grande maioria, tem bons valores. E a gente vê isso mesmo no dia a dia, esse cuidado, né? Tem que partir da gente. A gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso pelo lugar onde a gente vive, para que essa história possa ser contada. E ser um cidadão educado. Porque a gente conhece os desafios, uma população, um índice alto de vulnerabilidade social, a gente reconhece isso. Mas eu acredito que cada um de nós que tem um pouquinho de acesso à informação, que pode acessar a internet, pode contribuir de algum jeito. E aí eu queria que tu deixasse uma mensagem, já que é 412 anos
né, que a gente está comemorando esse mês, mas assim, a tua mensagem, enquanto pessoa que ama o patrimônio e que aposta na educação para a preservação dele, para nosso público. A minha mensagem é, o patrimônio diz quem nós somos, de onde nós viemos. Agora, para saber para onde nós vamos, isso vai depender das nossas ações atuais. Então, esses valores que eu falei, de bondade, de justiça, de amor, de fraternidade, é o que a gente tem que trazer dentro do nosso coração e dar isso para a nossa cidade. Quer dar um presente para São Luís? Trate São Luís bem. E onde é que a gente encontra mais informações sobre a cidade? Tem alguma plataforma da prefeitura? Olha, a Fundação Municipal de Patrimônio fica ali na Praia Grande, no bairro da Praia Grande, na Rua Portugal 285. E lá nós temos uma biblioteca especialíssima, aberta ao público. Vocês podem ir pesquisar. Inclusive, nós recebemos o acervo de Zé Linda e Carlos Lima. Faz parte, eles doaram cerca de 2.000 livros para a nossa biblioteca. Tudo sobre patrimônio cultural, folclore, cultura popular, arquitetura, gastronomia, tudo está nessa biblioteca. Está lá para vocês. Usem, podem ir lá, a gente vai atender com todo carinho. As publicações da Fundação também, tudo está lá. Então, a biblioteca Zé Linda e Carlos Lima está aberta a toda a sociedade maranhense e principalmente ludovicense. É isso aí, eu queria te agradecer a presença no programa Toda Mulher. Dizer que a gente admira o trabalho de vocês, porque é um trabalho que é feito com muita coragem. Não é? E com muito amor. E com muito amor. Tem que amar o amor é o principal. Essa cidade, amar esse patrimônio para fazer esse trabalho, porque é um trabalho que necessita ter resiliência. De fato, resiliência. E a nossa arquitetura, o nosso centro histórico é uma prova disso. Resistência, resiliência. Resiste a tudo, apesar de... Apesar de. É isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença, Kátia. Muito obrigada a vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também assista o Toda Mulher no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.